Oi, irmãos, a paz, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na medida do possível, com a graça e a paz de Deus nos nossos corações, amém? Vou meditar com vocês uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 5, que vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Que diz assim a Bíblia, capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada deste mal. Amém? Então nós vemos aqui nessa palavra assim bem conhecida, ouvimos muito falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Então assim, uma mulher que há 12 anos tinha gastado todo o seu dinheiro, sinal que ela tinha uma condição de vida muito boa. Então ela estava gastando o seu dinheiro e de nada tinha resultado. Ela com certeza tinha acesso aos melhores médicos da época e só que gastava e nada resolvia. Então, ou seja, nada estava adiantando ter todo o dinheiro que ela tinha. E há 12 anos sofrendo com aquilo, há 12 anos sendo uma mulher excluída da sociedade, né? Porque assim, naquela época era tido como algo imundo. Era como se fosse a menstruação dela que não parava, né? Então ela tinha uma hemorragia constante e era tido como uma mulher imunda. Se de repente alguém tocasse nela, se diziam que a pessoa se tornaria uma pessoa impura. Então assim, ela era uma mulher excluída da sociedade, ela não podia estar andando no meio das pessoas, ela não podia estar em um templo, ela não podia estar em lugar nenhum. E Jesus estava passando por Cafarnaum. Não era a primeira vez que Jesus passava por Cafarnaum. Não era o primeiro milagre que ele estava realizando naquela região. Jesus já havia realizado outros milagres ali naquele lugar. E só que dessa vez foi diferente para ela. Ela sim ouviu falar de Jesus. Eu assim acredito, a Bíblia assim não fala. Mas eu acredito que, de repente, ela já tinha até ouvido falar dos milagres de Jesus. Porque era algo diferente naquela época. De repente aparece um ser humano, uma pessoa que começa a realizar milagres. Milagres esses vindo de Deus, realizados através de Deus. Então assim, através da vida dele, Deus usava ele para que os milagres fossem acontecendo. E era algo inédito naquela época. Então assim, eu acredito que ela já até tenha ouvido falar de Jesus antes, mas com o dinheiro que ela tinha, ela preferia depositar toda a sua confiança nos homens. E depois de 12 anos, vendo que aquilo nada melhorava, naquele momento que Jesus estava passando por Cafarnaum, ela ouviu falar de Jesus. Alguém chegou para ela e falou assim, Jesus está passando por aqui. Alguém deve ter falado para ela, Jesus pode curar. Jesus pode resolver o seu problema. E coisa que ela nunca tinha feito antes. Ela nunca tinha olhado para Deus antes. Ela nunca tinha percebido Jesus antes, que Jesus estava por perto. Ela nunca tinha percebido. E naquele momento, ela teve uma atitude. Ela simplesmente pôs em prática. Ela pôs a prática em ação. Ela decidiu ir atrás de Jesus. Ela decidiu ser curada. Porque ela foi porque ela queria ser curada. E ela sabia que ela poderia ser curada. Mas ela seria curada através da fé dela.
E ela foi rompendo todos assim os limites dela, porque ela tinha um problema físico que com certeza ela era muito debilitada fisicamente. Porque já é ruim a mulher na questão no período da menstruação. Tem gente que tem um fluxo maior, tem um fluxo menor. Tem gente assim que chega aí para o hospital de tanta dor, de tanto sangue que perde. Então imagine para ela que há 12 anos tinha uma hemorragia que não estancava. Fisicamente, com certeza, ela era muito debilitada. Tinha dificuldades para andar. Então, ela já tinha essa dificuldade e ela tinha que enfrentar uma multidão que seguia Jesus. Ela não era a única que decidiu ir atrás de Jesus para receber uma cura. É lógico que muitos estavam ali seguindo Jesus. Talvez nem todo mundo ali estava atrás de algo assim, de uma cura, né? Talvez estavam simplesmente seguindo Jesus, seguindo o fluxo, né? Porque, tá todo mundo seguindo, vamos seguir também. Só que ela foi diferente. Ela decidiu pôr em prática a sua fé. Ela rompeu as barreiras, ela rompeu os limites físicos, ela rompeu um limite da sociedade para ir ao encontro de Jesus e ser curada. Ela decidiu ser curada. E naquele momento, ela sabia que a cura dela estava em Deus. E hoje não é diferente das nossas vidas. Hoje nós estamos passando por uma situação que nós vemos assim, que algo assolou a sociedade, assolou a terra, que você pode ter o dinheiro que for, que não vai te curar. Hoje nós estamos vendo um momento, pessoas assim, milionárias. Eu vi outro dia uma reportagem da filha do dono do Santander, que ele faleceu devido ao Covid, e a filha dele falou: nem todo o dinheiro que nós temos salvou a vida do meu pai. Então, assim, hoje nós estamos vendo que não adianta ter todo o dinheiro do mundo, que não vai te curar. E hoje também nós estamos vendo que nesse momento foi um momento assim que fez todo mundo voltar para Deus. Quantas pessoas que nunca sequer olharam para Deus, ouviam falar de Deus, muitas pessoas que nunca ouviram, muitas pessoas que já ouviram falar de Deus, sabiam que existe um Deus, mas nunca olhou para Ele. Nunca foi atrás dele, nunca clamou por ele. E hoje nós vemos assim, toda uma sociedade clamando a Deus. Nós vemos assim, que nem o dia minha mãe estava falando, nunca se falou tanto de Deus como tem falado agora. Né? Então assim, nós não estamos vivendo diferente daquela mulher. Aquela mulher, ela assim, decidiu no último estágio, ir atrás de Deus. Tem gente que, infelizmente, precisou viver toda essa situação para olhar para Deus. E para mim, de verdade, não importa que precisou passar por essa situação para olhar para Deus. Para mim é importante que, de alguma forma, olharam para Deus. De alguma forma, muitas pessoas estão reconhecendo e aceitando que existe um Deus. E o melhor ainda, pedindo, clamando a Ele pela cura. Ou seja, hoje o mundo inteiro sabe que existe um Deus. O mundo inteiro sabe que se não for por Ele, não existe cura. Se não for por Ele, não existe milagre. Se não for por Ele, não existe restauração. Nós sabemos assim, tem os médicos, tem os cientistas, mas tudo é capacitado por Deus. Hoje assim, confiamos na medicina? Confiamos, mas sabemos que a ordem final vem de Deus. Que é dele, através dele que vem a cura para as nossas vidas. É através dele que vai vir a cura para esse vírus. É ele que vai capacitar, que já está capacitando os médicos e os cientistas para desenvolver uma vacina para essa cura desse problema. Então nós não estamos vivendo de uma forma diferente, né? Nós estamos rompendo uma sociedade também que muitos países que não se pode nem sequer falar de Deus estão assim clamando, mesmo sendo assim, pagando um preço, mas estão clamando.
né? Vi também esses dias que na China as igrejas estão sendo destruídas, o governo está assim atacando as igrejas. Eles estão pagando um alto preço. A gente devia dar muito graças a Deus, porque no Brasil a gente não passa por isso. Eles estão pagando um alto preço lá na China, mas naquela nação também estão clamando a um Deus. Então, assim, que nós possamos pôr em prática o ir atrás de Jesus, que nós possamos pôr em prática a busca por Deus. Deus, ele está do nosso lado 24 horas por dia. Cabe a mim e a você querer que ele esteja do nosso lado. Nós precisamos, assim, mais do que nunca, depositar a nossa confiança em Deus. Eu venho falado muito nisso em todas as ministrações. E eu vou continuar falando. Essa mulher, ela depositou, mesmo que no último momento, a confiança dela em Deus. Ela acreditou, ela sabia que só Deus poderia curá-la. E ela pôs em prática a sua fé, mesmo rompendo assim tudo e todos. Ela foi até Jesus e ela foi curada. E olha que incrível, naquela época, se ela tocasse em alguém ou alguém tocasse nela, se tornaria imundo. E Jesus, olha que coisa linda isso. Ela tocou nas vestes de Jesus. Ela tocou em Jesus. E ele não se tornou imundo. Ele simplesmente a curou. Né? Olha isso, assim, é incrível. Então, assim, ele, pela teoria da época, ele se tornaria imundo. Ele, como homem, talvez se tornaria, mas ele, como Deus, não se tornou imundo. Deus não se torna imundo. Deus, ele limpa os nossos corações. Deus, assim, ele torna o imundo no puro. E foi o que Deus fez com ela. Ele, enquanto homem, talvez não sentiria ela tocando nas vestes dele. Mas ele, enquanto Deus, ele sentiu. Em meio a toda aquela multidão, ele sentiu saindo virtude. Ele sentiu que alguém tocou. E foi com a fé, porque ela tocou simplesmente nas vestes dele. Ela não tocou nele carnalmente, fisicamente. Ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então, ponha em prática agora, tenha uma atitude de ir atrás de Jesus. Talvez você esteja com algum problema, alguma situação difícil, talvez querendo alguma cura de algo físico, de uma doença, de repente você tem alguma enfermidade ou está com alguma enfermidade, algum momento difícil, alguma situação difícil. Você é conhecedor da palavra, você conhece um Deus, você sabe que tem um Deus que tudo pode. Só depende de você pôr a tua fé em prática, pôr em ação, haja. Toma uma atitude de fé e de coragem, mesmo que seja contra tudo e contra todos. De repente a sua família, os amigos, alguém fala assim, não, imagina, Deus não vai fazer nada. Deus faz sim. Rompa o preconceito da sociedade contra os cristãos. Rompa o preconceito das pessoas querendo fazer você desacreditar que existe um Deus. Rompa isso. Tenha uma atitude de a fé, haja e creia que Deus vai curar e resolver todos os seus problemas. Amém? E seja curado, assim como essa mulher foi, como um simples ato de fé. Seja curado, seja restaurado, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração, possa entrar no seu lar nessa noite. Tenha uma noite de paz, uma noite de bênção. Que o restante da semana, assim Deus permitir, seja uma semana de bênção para a sua vida, para o seu lar. Amém? Tenha uma atitude de fé e toque em Jesus. Amém? Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus.